Sabe por quê? Porque em algum momento o seu intestino talvez não esteja funcionando tão bem, né? Então você tem que lembrar dessa informação que eu vou te passar aqui. E isso não só para você, mas também para os seus familiares, seus amigos, colegas de trabalho, né? Olha só essa informação aqui, ela vai nortear essa palestra. Olha só, toda doença começa e termina no intestino. Começa ou termina no intestino. Esse ensinamento milenar que os chineses já pregavam em sua medicina tradicional. Então, começa ou termina no intestino. E não é difícil chegar a essa conclusão. Vamos ser sinceros. Vamos fazer uma ilustração, né? Eu e as minhas ilustrações, mas eu acho que vai ficar legal. Ó, você limpa toda a sua casa, né? Você cuida lá da sala, aí você vem passando pelos quartos, banheiro e vai limpando. Aí você chega lá na hora de recolher esse lixo e não recolhe. Você não joga fora esse lixo. Tem grande chance desse lixo voltar para sua casa, um vento, um cachorro, alguém chuta. Então, se o intestino não funciona bem, pode e vai voltar para o seu organismo. Por isso que nós colocamos lá no convite que você recebeu que tem outros problemas do que o fato do intestino funcionar bem. E aí essa sujeira volta para a sua corrente sanguínea, vai fazer seus rins trabalhar mais, seu fígado, enfim, vai ter vários problemas se o seu intestino não funcionar bem. E aí não é só ter o intestino preso, que é um problema, mas tem pessoas que têm o intestino muito solto, né, que é a síndrome de Crohn, intestino irritável. Essas pessoas elas já vão mais ao banheiro demais e também vai impactar de forma negativa a resposta imunológica, a qualidade de vida, vão ficar pessoas mais suscetíveis a problemas de saúde. Então, por isso precisamos cuidar bem do seu intestino. Por isso é necessário que regularize essa situação do intestino. Se você vai muito ao banheiro, normalizar, e se você não vai ao banheiro, também criar essa rotina, né, esse reloginho funcionar muito bem. Então vamos entender um pouco sobre os problemas e depois nós vamos vir falando da solução, né, que é o que você quer aqui hoje à noite, né? Falar da solução. Então tem solução sim. Intestino preso. Prisão de ventre é um distúrbio caracterizado pela dificuldade persistente, porque você pode, né, talvez come muita massa, né, o intestino fica meio preguiçoso, mas é a coisa eventual. A partir do momento que é persistente, aí realmente há um problema, né? E também o esforço, quando o esforço para evacuar é grande demais e pouco produtivo. A constipação é um transtorno mais comum nas mulheres, não é só mulheres, mas é mais comum. Algumas agravam durante a gravidez, nas crianças e nos idosos. E aí você percebe que no momento mais bonito da mulher, que ela está gerando uma vida, aí o intestino funciona, pressão alta, má circulação, e aí fica parecendo que a gravidez se torna uma doença. Então, assim, o intestino, nós vamos comentar aqui. A questão da pressão, nós vamos falar, eu vou dar uma pequena. Não vou aprofundar no assunto, mas quando você limpa o seu organismo, o seu sangue vai ficar numa viscosidade correta e vai aliviar o trabalho do coração. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Mas, assim, e tem como você controlar a pressão sem o uso de medicamento, mas isso vai, nós vamos entender e construir esse pensamento aí durante a palestra, tá? Aí, claro que vai ajudar na má circulação também, né? Então, pode estar associada a doença do cólon, do reto, como diverticulose, hemorroidas, fissuras anais e até o câncer, né? Inclusive, o câncer coloretal cresceu muito, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Até recentemente, artista conhecida, né, infelizmente, perdeu a vida devido a isso. Então, tá ali os sintomas, né? E o que fazer? Então, nesse slide aqui, vamos falar aqui, ó, dessa parte final aqui, ó. O que fazer? Eu tenho certeza que a grande maioria aqui tem uma receita para a questão do intestino preso. Muita gente recorre aí, como o próprio slide fala, legumes, verduras, frutas, cereais integrais, né? Enfim, alimentos
com propriedades laxativas, né, como mamão, ameixa, farelo em pó misturado aos alimentos, enfim, tem muitas receitas, né? Hoje tem muita receita interessante que pode ajudar você nessa questão do intestino, tá? Se você for na internet, tem um calhamaço de informações, mas o que você vai ver aqui é totalmente diferente. Por isso que muitas pessoas acabam, talvez, pensando, será? E é normal isso. Eu estou há 19 anos fazendo, e muitos que estão aqui, que eu já conheço, no início pensaram, será que é verdade isso? Então, é isso aqui é o comum a se fazer. Melhorar a atividade física, melhorar a sua dieta, para você funcionar bem seu intestino. Só que existem outros caminhos, e é isso, um outro caminho muito importante. Então, agora nós vamos aqui, ó, falar da questão de números. Mais de 65 milhões de pessoas sofrem com algum problema no intestino. Essa doença de Crohn já não é tanto quanto o intestino preso. Mas olha só, é uma doença inflamatória, e eu não gosto muito da palavra crônico, né? Quem me acompanha sabe que não é assim, né? A gente consegue resolver. Mas afeta o revestimento do trato digestivo. A causa real ainda não ela é desconhecida, né? Mas acredita que possa ser decorrente de uma desregulação do sistema imunológico. E aí vai diminuir as defesas do organismo, né? Fatores genéticos também e tal. Então, a pessoa pode ir de 2 a 10 vezes ao banheiro. Quase tudo que ela come, ela vai ao banheiro. Você tem noção do que é perder a qualidade de vida? E a pessoa, o problema é no sistema imunológico. Aí ela não tem uma alimentação correta e se tem, vai muito ao banheiro, afeta o quê? O sistema imunológico. Por isso que eles falam que é crônica, mas tem solução, viu? Vocês vão ouvir um depoimento daqui a pouco. Então, tem que fazer, né, exames regulares, porque pode surgir ali um câncer. E a maioria das pessoas vão recorrer ao quê? Medicação. Aqui na doença de Crohn, como eu falei, é uma inflamação crônica, mas esquece essa palavra, do trato gastrointestinal. Agora, dá uma olhada aqui, ó, nessa outra parte. Mais uma vez, falando de inflamação. A inflamação contínua, né, dor abdominal. Então, olha só, tem a ver com inflamação. Vai guardando essa questão, tá? Mais uma vez ali, vem falando da inflamação, né? E aí vai atrapalhar a absorção de nutrientes, vai afetar o sistema imunológico, e aí o problema vai se acumulando, tá? Agora, nós vamos aqui falar sobre um último ponto para fechar a questão da doença de Crohn, a necessidade de evacuar muitas vezes em um dia. Eu coloquei pode para ser positivo, né? Fazer com que a pessoa com essa patologia evite comer demais a fim de prevenir esse sintoma. E ao comer muito pouco, corre o risco de tornar desnutrido. Olha só a sinuca de bico de uma pessoa que tem síndrome de Crohn, tá? Agora, o intestino irritável. Inclusive, nós vamos daqui a pouco conversar com a pessoa que nós combinamos dela falar, né? Ela falou que está em viagem, mas eu acredito que ela vai chegar a tempo, ou pelo menos eu espero, né? Que ela chegue a tempo para dar o seu depoimento. Mas olha só, a síndrome é um distúrbio funcional gastrointestinal caracterizado por dor abdominal recorrente. Espero que ela esteja aqui para você ver como ela sofreu com essa questão de ser recorrente, né? Distúrbio dos intestinos capaz de provocar quadro de dor abdominal, excesso de gás, constipação e ou diarreia. Olha só, a pessoa prende ou a pessoa solta, sem que haja nenhuma anormalidade identificável que justifique a ocorrência de tais sintomas. Olha só, paciente que tem essa síndrome, as contrações podem ser mais intensas e mais prolongadas do que o habitual, aumentando a velocidade do trânsito e que provoca gases, cólica e diarreia. Como uma pessoa assim vai ter qualidade de vida? Como uma pessoa assim vai poder ir em festas, chegar num restaurante e comer o que quer, ou ser convidado para uma casa. Imagina, você recebe o convite para almoçar numa casa, chega lá, você tem que ficar escolhendo, ou você nem come o que está ali. Aí você fica perguntando, investigando, porque você tem um problema. Então, pode até criar assim um hábito, as pessoas falar, não, fulano de tal não pode oferecer nada para ele. Olha onde pode chegar.
Então, é muito interessante a gente saber a solução, até para ter qualidade de vida. E normalmente surge ali antes dos 35 anos de idade e é 3 vezes mais comum nas mulheres, né? Outra coisa interessante, pessoal, fatores psicológicos pode desempenhar um papel importante no início ou talvez a pessoa se depara com um problema muito grave, morreu alguém na família, ou enfim, algum problema grave, e isso pode desencadear, surgir o problema novamente, mesmo que ele esteja controlado. Isso é interessante, né? Então vamos aqui, vamos ver se ela já chegou aqui na sala. A Neide, você está aqui já, Neide? Eu mandei uma mensagem no WhatsApp, mas ela não respondeu. Eu estou com medo dela não ter chegado, que ela está em trânsito. Mas a gente continua a palestra, nós temos 2 depoimentos aqui, quem sabe ela consegue chegar a tempo e a gente escuta o depoimento dela, né? Diz ela que chegaria. Deixa eu ver aqui, não, eu acho que ela não chegou ainda, né, Neide? Mas vamos ver, ela vai conseguir chegar aqui a tempo. Ela faz um trabalho de cuidar de um local, né? Uma vez por semana ela vai se dedicar de forma voluntária a cuidar desse local, né? E aí ela está em trânsito, mas ela falou que ia chegar a tempo. Mas vamos continuar. Então, o problema está aí. O caminho que muitas pessoas percorrem para resolver o problema, também a maioria conhece. Você procura algo na internet, mas está ligado à alimentação ou atividade física. Será que existe algo a mais que possa ajudar você a ter um intestino saudável ou funcional, todos os dias funciona uma, 2 vezes, e não tudo isso que nós estamos vendo, é que você não ter todos esses problemas? Já estou sim, ela está aqui. Então, levanta a sua mãozinha, Neide, que eu já estou até um pouco ansioso aqui, né? Se você puder levantar a sua mão, parece, não sei se você vai ligar a câmera, eu espero que você ligue, né? Mas se você precisar de alguns minutinhos para se ajeitar, é só falar aí, Neide. Ah, aqui, ó, eu vi aqui, mas estou vendo só a lâmpada. Só estou vendo a sua lâmpada e você não estou vendo. Mas vamos continuar, Neide. Assim que você resolver tudo, ou você me manda um WhatsApp, né? Ou você levanta a sua mãozinha aí, a Fernanda vai te ajudar, vai te localizar. Ó, levantou aqui o Rogério. Vamos ver quem que é o Rogério. Tá aqui. Ativa seu microfone, por favor. Pronto. Tá escrito Boa Rogério, noite. mas é a Neide. E aí, Acabei Neide, de tudo bem? chegar. Tudo bem, meu filho? Que bom que deu tempo de chegar aí, chegou em Que bom. segurança. Que bom, Muito graças bom. a Deus. Então, Neide, eu não sei se você ouviu aqui a introdução, mas eu comentei um pouco sobre intestino preso, síndrome de Crohn e falei um pouco da síndrome que você tem. Mas quando começou isso? Quais os problemas te trouxe, Neide? Conta um pouco para nós. Bom, na verdade, o Romulo, isso começou quando novinha mesmo, né? Desde nova, mas a gente não imaginava que era isso, né? Na ocasião, eu fiz vários exames e os exames falaram que eu tinha vesícula preguiçosa. Então, eu trabalhei a vida inteira com isso, né? Só que há uns 18 anos atrás, mais ou menos, aí eu comecei a ter problemas sérios. Porque se eu fosse a qualquer, como você falou aí, né? Num bar, num restaurante, almoçar na casa de alguém, eu comecei a ter crises terríveis de dor abdominal, muita dor de cabeça, vômito, diarreias assim, intensas, de eu ter que ficar de repouso 2, 3 dias. E eu não tinha assim mais como sair, como comer as coisas. Tudo que eu comia me fazia muito mal mesmo. Eu comia, parecia que eu estava com a bola no estômago. E era aquela dor terrível. Então, isso são 18 anos atrás. E além de todas essas coisas que eu falei para você, eu já tive sérios problemas anais. Então, assim, a minha vida era, na verdade, Romulo, um inferno, um inferno. 18 anos, o problema foi se agravando, e claro que Isso. você procurou o médico, procurou remédios e dietas, não foi, Neide? Sim, foi. Quando, nessa ocasião, eu fui a um proctologista, isso há 18 anos atrás, e ele falou que devido a ser uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, que cada pessoa descarrega isso aí, a pessoa às vezes tem pressão alta, outra sobe, não sei o quê, e no meu caso era intestino.
que eu ia ter que conviver com isso o resto da vida. Então, me cortou, por exemplo, eu não podia comer nada que tivesse, ou que tenha, que eu sei que isso faz mal, né? Mas, por exemplo, sazon, nada de Ginomoto, maciante de carne, algumas substâncias que tem aí que eles colocam que eu não podia comer. Só que assim, eu imaginava que eu estava com um problema seríssimo de hemorroida, porque eu passei a ter dores intensas, terríveis. E aí, quando eu fui na nutricionista, que ele indicou, aí ele falou: olha, você está com um problema muito sério de síndrome do intestino irritável. Se você não cuidar, vai passar para colite, da colite para um câncer. Então, esse é o meu prognóstico. Então, eu entrei na dieta séria, eu não podia comer nada, não podia sair, eu não podia tomar água de jeito nenhum, porque eu tomava água, né, da filtro comum, quase morria, que eu sentia muita dor mesmo, muita dor de cabeça. Então, assim, a minha vida de uns 18 anos até então, paralisei. Tinha muitas dores, muito desconfortável. Olha só, 18 anos é o que eu falei. As pessoas procuram soluções e devem procurar mesmo. Eu não estou aqui criticando o médico, a receita, nada disso. Inclusive, é isso que a gente tem que fazer quando se depara, procurar um profissional, um terapeuta, um médico, uma Tá? receita, enfim, para resolver. Foram 18 anos praticamente procurando uma solução. Quando que você conheceu esse projeto, Neide? Então, foi em 2023, mais ou menos, por volta do mês de julho, acho que julho. Aí a Kelly falou sobre esse projeto, que eu não acreditei, que falei, isso não vai dar certo mesmo, como sempre, né? E Peraí, ela antes disso aqui, deixa eu só falar um negócio para vocês aqui. Essa parte é muito interessante. A Neide conheceu o projeto e não acreditou. É normal, vocês vão ver daqui a pouco que você vai falar, não acredito nisso. E aí ela veio aqui ao vivo e falou para mim isso, falou, não vai funcionar. Ela veio assim, falou, entre aspas, ela veio me desafiar aqui. meu rosto está até queimando, é verdade mesmo, desafiei mesmo. E realmente, eu não acreditava mesmo, não. Porque eu já tinha tomado todos os chás, todas as águas, todos os remédios, usado todos os remédios que podia, cortado toda a alimentação, eu não comia nada, eu gosto de fazer nada. Aí uma pessoa chega e me fala que uma água vai resolver? Não acreditei de jeito nenhum, não acreditei mesmo. E aí, você lembra as palavras que você me disse aqui, como foi mais ou menos a nossa conversa? Ao vivo, isso não é ao vivo, hein? Igual tá aqui agora. Eu vou dar a atenção que eu falei. Eu falei, olha, se um médico não consegue me ajudar, você acha, Romo, que uma água vai conseguir fazer com que deixe de sentir dor no fiofó? Não vou de jeito nenhum, não vai funcionar de forma alguma. Aí foi quando você falou para mim, Neide, use 3 meses e depois você me fala. Viu? Eu estou acostumado às pessoas não acreditarem. Agora eu vou desistir das pessoas? Não, eu quero ajudar. Eu sei que eu posso te ajudar. Você que está aqui como nosso convidado, tanto no Zoom como no YouTube. Essa que é a nossa função: poder ajudar, multiplicar conhecimento, investir na saúde. E aí, Neide, você foi e falou: não, então beleza, eu vou fazer do jeito certo. Como é que tá de lá para cá? Eu falo sempre que foi um presente de Deus, né? Primeiro a Kelly, que na ocasião falou para mim sobre isso, né? Depois o desafio que eu te fiz, que foi o melhor desafio da minha vida. E de lá para cá, eu lembro que eu comecei a tomar numa quinta-feira à tarde, meu marido levou essa garrafa aqui para mim e falou, ó, já é a água. E eu comecei a tomar. E acordei no outro dia com a disposição que eu não conhecia já há muito tempo. Porque devido às dores que eu sentia do quadril, nas pernas, aquele peso, eu não tinha ânimo. Eu chegava às vezes aqui em casa do serviço à tarde, ou à noite, dos meus compromissos, arrastando as pernas. Então eu comecei a tomar água. Aí uma semana ficou boa, 2 semanas, 3 semanas. Aí eu já não esqueci que eu sentia dor, né? No ânus, aquela dor horrorosa. Esqueci, falei, ó, melhorou. E aí, com 3, com 4, com 5, vai fazer agora em dezembro, faz exatamente quando eu comecei a usar água mesmo, em dezembro faz, na verdade, os melhores últimos anos, desde que eu comecei, em 2023, desde dezembro até agora, foram os melhores que eu passei na minha vida, que me tratou completamente essa parte. Pra você ter uma ideia, eu passei por um desconforto muito grande emocional esses dias, e eram os dias que eu mais passava mal.
Quando é assim, a Kelly falou e você falou, aumenta o consumo da água, né? E eu tive mesmo, lógico, não é milagre, né? Não é cura, quem dera que fosse. Eu tive uma recaída, mas passou. Então, assim, estou muito bem, graças a Deus, durmo muito bem. E eu posso hoje, igual eu te falei, vou ter que fazer regime, estou de regime porque eu estou engordando demais, porque eu posso comer de tudo hoje, de tudo. É verdade, né? Já que você pode comer de tudo, com 18 anos sem poder comer muita coisa, então faz um regime mesmo, é muito bom. Essa alegria sua é contagiante, Neide. Fico muito Obrigada. feliz. Mas Eu ainda não também. terminou, Neide. Esses problemas de intestino preso acabaram refletindo em outros problemas, né? Que foram aparecendo ao longo da vida, não foi, Neide? Sim, foram. Mas eu comecei a ter, igual no caso, agravou muito, né? Agravou muito. Eu estava ficando, olha, por causa do intestino desse jeito, eu estava ficando muito esquecida. A minha memória estava ficando afetada. Outra coisa que eu achei interessante, assim, que depois você nem para. Várias manchas no meu corpo sumiram todas. Eu tinha um caroço aqui e um caroço na glândula de baixo aqui do braço. Sumiu. Esse, nem tinha pensado nisso, hein, Romulo? Meu cabelo caía despencavelmente. Não tive mais, ó, até, tem cabelo até demais agora, né? E uma coisa muito gostosa que mexeu também na minha parte da menopausa, né? Que eu tinha vários suores, nervoso, não dormia direito. E graças a Deus essa água, depois de Deus, né, que a gente confia muito nele, fazer o tratamento como manda o figurino, né? Não é só tomar lá e eu vou na rua, eu como o que eu quero, eu tomo o que eu quero, eu não faço exercício. Não é assim também, né? Mas resolveu muito. Todos os problemas que eu tinha, graças a Deus. Que bom, Ela Neide. aqui, ela e você. Fico muito feliz, viu, que você tenha aceitado esse desafio. Mais uma pessoa aí que hoje nos ajuda falando, dando depoimento como esse que você deu aqui. Eu sei, semana passada nós conversamos com seu esposo, ele também foi extremamente beneficiado. Fico Pois muito sim. feliz porque a gente chama esse projeto de projeto de saúde familiar. Todos Isso. podem ter saúde, merecem ter saúde. Neide, muito obrigado pelo seu esforço, viu? Seu dia É foi cheio, isso. mas você conseguiu chegar aqui para nos ajudar e dar seu depoimento. Um abraço. Eu é que tenho que agradecer, né, a vocês por terem me apresentado esse projeto que é saúde. Pode ter certeza, saúde. Legal, valeu, muito obrigado, viu? Um forte abraço Obrigada a eu. você, a seu esposo também. Obrigada. Valeu, Obrigada. Vocês também. valeu. Então, fico feliz, né, de mais uma pessoa poder ter sido ajudada com esse projeto. E o que que ela fez, né? Ela falou que tomou água, mas água todo mundo toma, né? Vamos entender como que um hábito que você já tem, que é tomar água, só que ele vai ser melhorado. Mas vamos entender esse processo, porque que eu não entendo por que que as pessoas não comentam da área da saúde, né? Porque a maior parte do seu corpo é formado por quê? Por água. Tinha que ser a primeira pergunta, né? Numa consulta. Como é que está a água do seu organismo? Que água que você toma? E ninguém fala isso, né? Ninguém se preocupa, ou poucos, não vou falar ninguém não, né, porque é forte, mas talvez poucos, né, têm essa preocupação. Mas vamos entender por que que essa água realmente pode fazer diferença, como fez na vida dela, e pode não, vai fazer diferença na sua vida. Aqui está a molécula da água, desculpa, a molécula do seu corpo, a célula do seu corpo. Quando você recorre ao hábito de tomar água, não é só para matar sede, que também é, né? Mas não é só isso. É para levar nutrientes, minerais, hidrogênio e oxigênio. Então é isso. Por isso que a maior parte do nosso corpo tem água, porque isso é essencial. E vai lá no núcleo celular. E esse núcleo celular funcionando bem, todo o seu corpo passa a funcionar bem. Só como que está a sua água, como estava a minha água 19 anos atrás. Presta atenção, a sua água hoje, você que é o nosso convidado, ela está filtrada, mas parada, né? Você pode ter o melhor filtro, um filtro de barro ou qualquer filtro que seja, a água filtrou e ficou ali parada. Antes disso, ficou parada na caixa d'água, por exemplo, ou nos canos da sua cidade, ela está parada. Uma água, quando fica dessa forma, ela vai juntando uma molécula na outra e vai formando cluster. Esses cluster, né, essa água pesada que dificulta o seu organismo. Então, não é o fato de não tomar água, é que a água que a maioria das pessoas hoje toma, que a Neide tomava, ela ficou limitada a matar sede. Por quê? Ela não vai
da forma correta dentro do seu núcleo celular, levar os nutrientes, o hidrogênio e o oxigênio. Então, como que a gente pode resolver isso aí? Não está ali o cluster, não é o que nós estamos falando? Sua água está parada, então está formando o cluster. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso quebrar esses clusters. Eu preciso agitar as moléculas de água. Eu preciso fazer com que essa água se torne eficiente. E aí é isso que você vai descobrir aqui hoje. Uma vez a água eficiente, olha a quantidade de moléculas de água que estão adentrando a sua célula. O núcleo celular vai funcionar melhor, o lixo celular vai ser mandado embora. E aí, quando esse lixo celular sai, vai para a sua corrente sanguínea, os seus rins têm que filtrar bem. Só que os rins é um filtro, filtrar bem, então ele é um filtro. Os ductos renais podem entupir, fazendo com que você perca a eficiência renal. Uma água extremamente leve vai limpar os ductos renais, vai fazer o seu fígado funcionar bem, e aí o seu intestino vai funcionar bem. Mas nós vamos entender daqui a pouco. Primeira coisa, eu vou te provar que isso aqui é verdade. Vamos conhecer essa tecnologia que eu conheci há 19 anos atrás e tornou o objetivo da minha vida. Fazer com que cada pessoa possa conhecer e tomar uma boa decisão de levar saúde para a família toda. Não é só a água. Mas se você já se preocupa com a alimentação, você faz uma atividade física, ótimo. Mas somando tudo isso, dá 30% do seu corpo. O que você está vendo aqui é cuidar da maior parte do corpo e resolver como a Neide resolveu. Esse dispositivo aqui, ó, ele dura a vida toda. Tem 7 centímetros. A vida, você nunca troca. Você imagina um dispositivo que dura a vida toda, você não tem que fazer troca. E ele é acompanhado desse outro aqui, ó, o companheiro dele. Esse aqui, ó, ele libera minerais na água. Lembra, a água precisa levar para o nosso organismo nutrientes. E agora você vai ter uma adição maior de nutrientes na sua água. Então você vai realmente alimentar o seu corpo, hidratar o seu corpo e limpar o seu corpo. Uma vez que você começa a fazer o uso de uma água extremamente leve, o seu organismo responde de forma positiva, porque ele foi criado, ele foi constituído para tomar água, porque dentro da água tem a solução de muitos problemas. Só que a água hoje ficou limitada a matar sede, não é? Só que ela é muito mais do que isso. Você que está aí no YouTube, você que está aí no YouTube, está aqui no Zoom também, o que esse projeto te ajudou? Escreva aí. Algumas pessoas já começaram a escrever, né? A Valdenice diz que foi o melhor investimento que já fiz na minha vida e na vida da minha família. Olha só. A Michele falou, mudou a minha vida e da minha família. Então, você que está aí, aqui também a Estela falou que foi o melhor investimento. Coloque aí, o que esse projeto te ajudou? Olha só que não é só o intestino. Não. Acabou de chegar aqui, ó, não tem mais enxaqueca, Rosângela. Você vai ver que vai ser das mais variadas patologias. Diabetes, pressão alta, insônia, enxaqueca, disposição, menopausa, viu? Quantas mulheres sofrem com a menopausa? Meu Deus, eu fico assim. Não tem como você pular, mas tem como você passar por ela de boa. Você viu a Neide acabando de falar. Então, são várias patologias. Por quê? Por que isso acontece? Porque você cuida de 70% do seu corpo. Cãibra, olha só, a pessoa falou cãibra, mau humor, TPM acabou, não tem mais alergia, inchaço. Olha quantas coisas. Deixa eu ver lá no YouTube se está aparecendo alguma coisa lá. Melhorei da bursite, miomas, calorão. Olha só, sofria com insônia, má circulação, menopausa, intestino preso. Zélia, tudo bem, Zélia? Alves de Oliveira, olha, já está aparecendo. Mas como é que pode um único projeto? Esse aqui dura 3 anos, eu não falei, né? Esse aqui é a vida toda, esse é 3 anos. Ovário policístico, olha só. Então, como pode? Eu fico pensando nisso, né? Porque você está cuidando da maior parte do seu corpo, meu amigo. E agora eu vou te provar. Nós fomos lá no Instituto de Controle da Qualidade para ver se é verdade, se a água se torna mais eficiente. Olha só que interessante isso aqui que eu vou mostrar para você.
O Instituto Falcon Bauer, só para antes de falar para você, é o principal centro de controle da qualidade no Brasil. Tem qualidade? Eu até gosto de fazer uma ilustração, vou fazer uma outra. Vamos dizer que eu invento uma caneta e falo que ela escreve 2.000 palavras. Aí esse instituto, eles vão fazer o teste, vai escrever 2.000 palavras. Chegou em 2.000 palavras, a caneta conseguiu, eles vão dar um selo comprovando a qualidade ou certificando aquilo que eu estou te falando. É o principal centro de controle de qualidade, não é o Zé da Esquina, não. É o Falcon Bauer, que é um instituto alemão, mas tem sede aqui no Brasil, uma filial. Né? Olha só a dureza da água, 9,9. O que é a dureza? Lembra? Dureza é os clusters. Eu estou falando para você que essa tecnologia quebra o cluster, ou seja, deixa a água mais leve. O que eles provaram? Olha, 20 minutos, olha depois de 1 hora, 1,5. Ou seja, água ficou 6 vezes, em torno de 6 vezes mais eficiente. Não é tomar 6 vezes mais água, é fazer o hábito que você tem tornar 6 vezes mais eficiente. Aí eu te pergunto, qual a melhor suplementação que existe? Você tomar 3 comprimidos ou todo copo com água você investir na sua saúde? Você sabe que a ameixa ajuda no intestino, o mamão ajuda no intestino, mas você vai comer mamão de hora em hora? Você vai sair, vai lá para o banco levar a sua marmitinha de mamão? Você vai pôr umas ameixas no bolso e ficar de hora em hora? Não, você vai, claro, recorrer a esses alimentos e eles são importantes. Agora, e a água? Todo dia, o dia todo, você vai estar tomando. Lembra que não tem contraindicação, é água, só que agora ela ficou mais eficiente. Esses dois dispositivos não soltam nada na água. Lembra agora, nós vamos ver, nós vimos que a água melhora, né? Agora, o que essa água faz no organismo? Aí a gente vai para o final da palestra, tá? Primeira questão, quando você tem uma água leve, vai limpar. A água foi feita para limpar, né? Então ela vai limpar. Olha quantos depoimentos, não para de chegar. Que legal, caramba. Nossa, fibromialgia, desgaste no joelho, me livrei de 2 cirurgias, a Marisa está comentando. Gordura no fígado, ó, vamos falar disso aqui. Olha só, limpeza. Uma vez que você limpa, os rins estão funcionando bem, essa gordura no fígado foi embora e seu intestino, daqui a pouco você vai entender por que ele funciona bem, tirou a sujeira do sangue. Triglicérides, colesterol, essa sujeira foi embora. Inclusive, o triglicérides está ligado lá na diabetes. Se você some com ele, a diabetes vai controlar, mas eu vou explicar daqui a pouquinho sobre diabetes. E aí, o seu sangue, eles têm até a comprovação científica, diminui 23% a viscosidade. Ou seja, a sujeira foi embora, o sangue ficou ralo. Não ralinho, ficou ralo. Não tem sujeira. Ele vai circular melhor pelo seu organismo, do cérebro, e aí você vai dormir melhor, porque vai estimular os neurotransmissores que cuida dessa questão do sono, GABA e melatonina. Você vai dormir bem, no outro dia você tem disposição. Além disso, vai produzir mais ATP, que é uma reação que acontece que quando tem essa reação você tem mais energia, que é o que você acabou de ouvir. Então, eu durmo bem eu durmo bem, um sono reparador, sem uso de remédio, e tenho disposição durante o dia. O sangue, sem essas sujeiras, os rins limpou os ductos renais, o intestino vai funcionar bem, o seu coração não precisa pôr força para mover o sangue. A pressão vai normalizando. Quem tira remédio é médico, né? Se você toma remédio para pressão, o médico vai, depois de uns 30, 45 dias você fazendo o uso correto, do jeito certo, você vai ver que você vai diminuindo a medicação, a mesma coisa com diabetes. Mas quem tira remédio é o médico que te deu. Ele vai fazer os exames, vai verificar que está melhorando e vai aos poucos tirando essa carga. Vai ajudar você na depressão, na crise de ansiedade, mais oxigênio chegando aqui, ó. 20% da sua circulação está aqui. Se tem um sangue mais oxigenado, é melhor para o corpo todo. Mas, voltando para o nosso assunto, vai resolver a sua imunidade. Não vai ter mais esse negócio de baixa imunidade. Não vai ter essa questão de imunidade atrapalhada atacando o seu intestino. Então, você resolveu. Olha só, tomando água. Agora vamos aprofundar num estudo feito no Japão. Esse estudo eu gosto muito dele.
E de cara você já vai entender por quê. 3.800 pessoas. Não é um estudo de 10 pessoas, 15, que já seria muito. 3.800 pessoas. E aí, o que eles chegaram? Que conclusão eles chegaram? Isso aqui é muito importante. O magnésio. Aí você fala, eu já vi na farmácia. Você vai tomar 3 comprimidinhos, vai resolver? Vai te ajudar. Mas eu estou dizendo algo mais. Todo copo com água tem esse mineral. E aí vai relaxar a sua musculatura, o trato intestinal vai acontecer melhor. E os movimentos peristálticos, ele funciona melhor quando você tem esse mineral. Vai ativar o pH do seu estômago. Então, quer dizer, você vai continuar com acidez no estômago, mas controlado. Nada de ter gastrite, refluxo, isso aí vai ser coisa do passado, tá? Você vai mastigar bem, vai engolir, vai ser melhor trabalhado no intestino, e aí vai chegar lá no melhor trabalhado no seu estômago e vai chegar lá no intestino. E aí o bolo fecal vai ficar pastoso. Como que eu faço o bolo fecal ficar pastoso? Com a boa alimentação? Sim. Mas o seu intestino precisa de 1 litro de água para funcionar bem. Só ele puxa 1 litro de água. Então, eu vou aproveitar aqui e fazer um parêntese. Não caia nessa que você tem que tomar 2 litros de água. Cada pessoa tem uma receita da quantidade de água. Eu tenho 1,80 m, estou com 86 quilos, viu? Emagreci. 86 quilos. Aí tem um rapaz que tem 1,80 m, 86 quilos, mas trabalha na construção civil. Ou é motorista de ônibus, ou é motorista de Uber, ou é pintor, ou é contador. Então, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Até a Organização Mundial da Saúde já emitiu um comunicado que não é só 2 litros de água, tem que levar em conta vários fatores. Eu vi uma receitinha que é 35 ml. Não. Vamos fazer do jeito certo. E eu vou explicar daqui a pouco o jeito certo. Então, nós vimos ali quão importante é esse mineral para regular o trânsito intestinal. Então, a pessoa tem um intestino preso, ela precisa resolver. Então, eu vou te convidar para assistir um depoimento de uma pessoa que sofreu e muito com o intestino preso. E como esse projeto resolveu. E aí a gente vem falando também da questão da síndrome de Crohn, e que vai ter outro depoimento, e a questão da porquê, né, que a Neide resolveu esses problemas. Então, dê atenção a essa questão aqui dessa senhora. Essa sofreu com o intestino preso. O que é investir na qualidade de vida, ou seja, investir em 70% do seu corpo? Escute. Estamos aqui com a Giane, em Maceió. Ela tem um depoimento de um problema que ela vinha passando já a longo prazo. E ela vai nos relatar aqui que problema é esse. Por favor, Giane. Então, a Milcom, né? Meu nome é Giane, eu sou formada em comunicação, trabalhei 27 anos em rádio e eu tinha um problema muito grave. Desde pequena, meu intestino nunca funcionou muito bem. E à medida que eu fui envelhecendo, ele foi ficando cada vez pior. Então eu tomava muitos medicamentos para conseguir ir ao banheiro, não ia. A minha alimentação, eu até ficava chateada quando eu ia ao médico e ele falava assim, olha, você tem que comer ameixa, só se eu comer um caminhão de ameixa, porque eu como ameixa de manhã, eu tomo suco de laranja, eu tomo iogurte natural, eu como mamão, eu como granola, eu não como feijão, eu não como arroz, eu não como batata, eu não como cebola. Tem uma lista de alimentos que eu não como. Só como tudo pastoso. Nos últimos anos eu estava comendo muito pastoso. E mesmo assim, eu já fiquei mais de 30 dias sem ir ao banheiro. Fui para a mesa de cirurgia várias vezes. E uma das vezes o médico até lamentou, né, a minha situação. Ele falou, nossa, você é tão jovem e passando por isso, uma qualidade de vida péssima, né? E uma expectativa de vida tão pequena, porque quem tem problemas assim não vai viver muito, né? Não tem nada que a gente possa fazer por você. E aquilo me entristecia muito, porque eu não queria morrer, eu quero viver, quem não quer viver, né? A vida é ótima, maravilhosa, e eu tinha esse problema aí. Meu marido sempre estava comigo quando eu ia ao banheiro. Por quê? Ele ficava fazendo massagem, ele tentava de alguma forma me ajudar. E já nos últimos tempos ele não ia mais, porque ele não aguentava ouvir os meus gritos. Nos últimos 2 anos eu sangrava todas as vezes que eu ia ao banheiro e andava sempre com hashi na bolsa, porque se por acaso eu sentisse vontade de ir ao banheiro e eu não estivesse na minha casa,
Eu tinha que quebrar as minhas fezes antes de usar o banheiro de alguém, porque senão eu entupia o banheiro. Então a minha situação era muito grave. Eu já cheguei a tomar 900 miligramas de cáscara sagrada, por exemplo, 8 comprimidos de lactopurga e não ir ao banheiro. Então era muito grave. E quando eu conheci o Sulocimol e a pessoa me falou de como era maravilhoso o funcionamento da água magnetizada, essa água modificada, né? Eu falei, vou experimentar. Se realmente ela fizer um efeito bom, ela não tem preço. E aí eu comecei a utilizar a água. Eu levei mais ou menos uns 2 meses para sentir o efeito real da água, mas à medida que eu ia usando, sempre eu ia melhorando, né? E hoje, não tem nem um ano que eu estou usando a água, faz mais ou menos uns 8 meses que eu faço uso da água. E eu ando com a garrafinha no carro, eu sempre tomo. E aí hoje eu funciono normal. Então eu vou ao banheiro todos os dias, eu não ando mais com hashi na bolsa. Meu esposo não ouve mais grito, nem os meus vizinhos, porque eles ficavam incomodados, porque eu gritava muito mesmo no banheiro. E aí, normal, feliz da vida, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, tudo melhorou porque agora eu não sou mais uma pessoa enfesada, eu sou uma pessoa feliz, graças ao Silo que está lá em casa, e abençoado seja. Muito obrigada. E aí, é problema ou não era? Vai a óbito, não tem qualidade de vida, e eu fico muito comovido quando um profissional da área da saúde diz não tem mais o que fazer. Cara, é condenar? Tem sim. Está aqui uma solução. A gente tem que falar. Inclusive, a Roselaine fez um comentário muito legal. Ela se identifica e fala: há 43 dias fui visitada por um anjo chamado Neiva. Ela lutou muitos anos com a síndrome do intestino irritável. Parabéns, viu, Neiva? Eu também já fui chamado de anjo. Isso é melhor elogio, né? Porque a pessoa ora pedindo uma solução. E aí, muitos conhecem a solução, mas não acreditam, e continua com o problema, continua investindo na doença. Então, parabéns a vocês todos que deixaram aí, acreditaram na solução, e ser chamado de anjo, você me ajudou, você mudou minha vida, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Você viu lá, né? Então, ela muito tempo sofrendo e resolveu. Todo dia, reloginho. Levou 2 meses. Claro, o problema dela era gravíssimo, mas ela falou que com o tempo foi melhorando, de 2 meses para lá, né? Ela tem 8 meses que está usando, está tudo bem. Então, é isso que a gente quer para você. E água você toma. Agora, vamos entrar na síndrome de Crohn, tá? Que eu gosto muito de mostrar aqui o porquê, né? Esse estudo aqui que eu vou apresentar para vocês é recente, né? Analisaram 11 estudos que avaliaram o impacto de quem faz uso diário desse mineral nas concentrações plasmáticas da proteína C reativa. Então, essa molécula sintetizada essencialmente ao nível do fígado. O fígado é importante para ele potencializa as vitaminas, né? Tudo no fígado, se funcionar bem, ajuda tudo. Queda de cabelo, vai melhorar. É impressionante. O fígado não é muito falado, né? A gente fala muito do coração, né? O coração tem um. Eu até falei uma vez na palestra, o coração tem um clamor, né? É glamuroso. O fígado a gente não fala muito. Só que o fígado, ele funcionando bem, caramba, ele é uma usina de saúde. E você precisa fazer ele funcionar bem. E esse projeto vai te ajudar, tá? Olha só, e é conhecido por interferir em casos de processos inflamatórios. Um aumento na sua concentração assinala uma resposta inflamatória do organismo. Ao analisar esses 11 estudos, pesquisadores mostraram que houve uma diminuição significativa da concentração plasmática dessa proteína. Essa constatação apoia a hipótese de que esse mineral exerce um papel anti-inflamatório no nosso organismo e vai ajudar a combater doenças crônicas inflamatórias. O que as pessoas fizeram aqui, em outras palavras? Deixaram o rim funcionando bem e o magnésio foi multiplicado, ele foi realmente utilizado pelo organismo. Aumenta em 300% a eficiência contra inflamações no organismo. Aí a pessoa, vamos comer isso porque não vou comer aquilo porque inflama. Não vou comer aquilo porque inflama. Tá certo, a gente tem que procurar ter uma alimentação, por isso tem uns profissionais, né, da nutrição que nos ajuda demais. Só que aí você esquece que todo copo com água vai ter o principal mineral para ajudar você a desinflamar o seu corpo. Então, a doença de Crohn, que é essa doença que a gente comentou no início da palestra, ela é inflamatória, é um processo inflamatório.
extremamente invasiva e compromete todas as camadas da parede intestinal. Então, o que esse projeto de saúde faz? Vai ajudar na questão inflamatória e na proteção e reparação de todo o seu sistema intestinal. É o que eu falo. Todo copo com água vai ser um tratamento de saúde. E por que resolve as alergias? Vamos lá? Por que a Neide agora pode comer de tudo, né, Neide? Toda essa questão do intestino nós já comentamos, mas tem um fator muito importante. As alergias, que inclusive é uma das medicinas que mais tem retorno financeiro, porque todo mês você tem que consumir, mas existe uma questão muito interessante que a gente tem que ponderar sobre o assunto. Quando você tem alergia, é que alguma enzima não funciona bem. Então, nós temos lá milhares, né, milhões de enzimas, mas em torno de 300 enzimas são responsáveis pelas alergias. Se uma não funciona bem, você tem intolerância à lactose. Se uma outra não funciona bem, você tem alergia ao pelo do gato. Se a outra não funciona bem, você não pode com trigo, né? Aí você tem vários tipos de alergias hoje. Rinite alérgica e por aí vai. O que esse projeto faz? Regula o seu sistema imunológico, como nós já vimos. Só que tem um fator. Um sangue extremamente leve, rico em nutrientes, que é o que o seu sangue vai se tornar, vai alimentar não só os neurotransmissores que eu comentei, né? Mas as enzimas. Então, essa enzima que não está funcionando bem, ela vai receber um combustível e começa a funcionar bem. Aí você não tem intolerância à lactose. A outra enzima que não estava funcionando bem vai melhorar ali, você não vai ter mais intolerância a um cheiro de perfume, né? Tem hoje alergia para tudo, né? Agora, adianta fazer de qualquer jeito? Não, não adianta. Por isso que até agora nós estamos com 48 minutos de palestra, eu não falei 0800, não falei clique aqui, entra nesse site. Não, não é assim que funciona. A Neide falou, onde ela vai, ela leva a garrafinha dela. Ó, eu tenho aqui uma garrafinha, 700, eu acho que tem 700 ml aqui. Você acha mesmo que isso aqui vai me ajudar durante o dia? Então, se eu vou ficar muito tempo de casa, eu tenho uma maior. Se eu vou ficar o dia todo, eu invisto na minha saúde, eu vou para casamento. Me chamou para o casamento, eu levo minha água. Não importa, qualquer que seja a ocasião. Não pode entrar com isso, então eu não entro. Não entro. Eu cuido da minha saúde. Agora, eu sou bitolado? Não, é diferente. Mas se eu for tomar água, é dessa água. Eu sigo todo dia do jeito certo. Então, tem uma receita para você tomar água do jeito correto. Tá? Não é ter produto. Por isso que não tem um 0800. Tá? Você tem que fazer do jeito certo. A pessoa que te convidou, ela tem, vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde primeiro. Porque nós não queremos resolver só a questão do intestino. Talvez você tenha pressão alta, diabetes, enfim, qualquer seja a patologia, nós vamos tentar te ajudar. Mas para te ajudar, você precisa estar comprometido com o que ela vai te passar, que é a receita, o protocolo de hidratação, para você ter o jeito certo e a quantidade certa de tomar água. Tomar água em jejum é bom, mas não é só isso. Muita gente põe limão na água. Ótimo! Só que agora, com esse projeto, todo copo com água você vai ter, entre aspas, a água com limão. Tudo que você procura na água com limão, agora você vai ter. Tudo que você procura em frutas, você vai ter todo dia, o dia todo. Os resultados são esses que você viu aqui, tá? E para finalizar, eu vou mostrar, então, o depoimento de uma pessoa que tem a síndrome de Crohn. É o Sidney, nosso querido amigo Sidney, que fez essa entrevista. E aí a gente finaliza, tá bom? Olha só que interessante. Olá, nós estamos aqui em Blumenau e encontrei aqui a nossa cliente, a Karen. Ela vai dar um rápido depoimento para nós. Tinha a doença de Crohn. No ano de 2017, em outubro exatamente, eu ia 2, 3 vezes por semana ao pronto-socorro, devido à inflamação e às dores que eu tinha. Tinha muita diarreia, né? De 5 a 6 vezes por dia, era comer e ir para o banheiro. Então, assim, faz 3 anos já, eu fiz exames em 2018 e 2019. Os 2 exames que eu fiz, colonoscopia, deram negativo. Inclusive, a médica agora me pediu no final do ano novamente mais um exame para comprovar que realmente eu não tenho mais essa enfermidade. Sim, eu não tenho mais sintomas, nunca mais tive dores.
Mas graças a Deus eu não tenho mais abdômen distendido, eu não tenho mais dores. E já estou parando de tomar a medicação que eu tomava anteriormente, que era 2 injeções por mês, cada 15 dias. E hoje eu me sinto muito bem. E também eu tinha gordura no fígado, esteatose hepática grau 3. E hoje em dia eu não tenho mais. Eu zerei essa gordura só tomando a água. Medicamentos para o tratamento dessa doença de Crohn, eles têm valores muito altos. Você tem uma base do valor desse medicamento? Cada injeção dessa que eu tomava é R$5.000. Então você tomava 2? 10 mil. 10 mil reais, todo mês? Todo mês. E anterior a essa, que era uma outra medicação que me deu alergia, que ela era 24 mil por mês. Isso aí, pessoal. É isso que a água corrigida magneticamente pelo Sosmol está fazendo na vida das pessoas. Viu só que economia? Isso vai acontecer com você também. Esse gasto, né? Essa verba que você manda para a farmácia vai ficar para você fazer, para você investir no lazer da sua família. E não é só questão de dinheiro, é questão de viver bem. Porque envelhecer a gente vai, né, Neide? Passaram 3 anos, os problemas não acumulam mais, os problemas foram embora. A Neide tem qualidade de vida. E vários aqui colocaram os depoimentos porque investiu na saúde. Mesmo a Neide não acreditando, ela pagou para ver. E olha o resultado. Então, eu tenho certeza do que eu estou falando, te mostrei por quê, com comprovações, com laudos, que é possível ter qualidade de vida. Você e a sua família merecem ter qualidade de vida. Procure a pessoa que te convidou, tire as suas dúvidas. Eu estou de plantão. Eu estou aqui de plantão. Se você tiver alguma dúvida, vai chegar até mim esse áudio. Eu vou responder para você, porque assim como eu disse para a Neide, eu te desafio. É um desafio para você deixar de investir na doença e passar a investir na saúde, tá bom? Procure a pessoa que te convidou, tá? Ah, achei esse link no grupo. Vai lá no grupo e vê quem mandou. Essa pessoa tem a receita de como tomar água do jeito certo e vai te ajudar a ter os produtos e fazer do jeito correto. Claro que ajuda na herpes, tá? Você não vai ter mais herpes. E mesmo se surgir, porque talvez você fica muito nervoso, né? Só borrifar água e tomar mais. Lembra que a Neide falou que passou por um distúrbio muito complicado na vida dela, um impacto? Ela tomou mais água e o problema já foi sanado. Então, a herpes é muito fácil, vai regularizar a sua imunidade aí, você não vai ter mais problema. E se vier a ter, borrifa 3 dias, já está seco, já está indo embora. Ó, acabou de chegar aqui, ó, um depoimento de herpes. Então, a pessoa falou que ajudou muito. Alguém tem alguma dúvida aí? Pessoas que estão pensando em adquirir, né? Se você já usa, você sabe que você tem que procurar a pessoa que te convidou, que te ofereceu. Então, vamos tirar dúvidas de quem ainda não faz o uso, tá? Eu vi ali o pessoal perguntando, você vai procurar a pessoa que te convidou, né? Até o pessoal orientou aqui, você precisa, porque nós acompanhamos todas as pessoas por 60 dias. Então, Edson, é o que eu estou dizendo, tá? Boa, ótima pergunta. Qual a quantidade? A pessoa que te convidou vai levar em conta vários fatores para passar para você o protocolo de hidratação. Também vai fazer a mesma coisa com a sua esposa, caso você seja casado. E se tiver um filho acima de 18 anos, 16, 18 anos, também vai passar um protocolo. Adolescentes, né, crianças, até que conscientizar a pessoa de tomar certo. Mas a partir dos 16, 18 anos dá já para fazer ali um protocolo também. Tá bom, Edson? Então, essa pessoa que te convidou vai não só te passar a receita, mas vai te acompanhar por 60 dias. Combinado? Beleza? Então, eu quero agradecer a todos. Eu acho que eu respondi aqui as perguntas. Tem como dar orientação? É isso aí. A orientação você vai pensar com a pessoa, procurar com a pessoa que te convidou. Tá bom? A Flauzina, ó, estou começando e agora estou muito confiante. É só fazer do jeito certo. Não adianta fazer mais ou menos. O médico fala assim para você, ó, toma 3 antibióticos, ó, toma antibiótico de 8 em 8 horas. Aí você fala, não, esse médico não sabe de nada, não, vou tomar 1 por dia. Vai resultar? Não, não vai ter resultado, não vai trazer. Aí você vai xingar o médico? Não, né? Então vamos fazer do jeito certo, a pessoa que te convidou tem a receita, procure ela, tira suas dúvidas, estou de plantão e eu quero muito poder te ajudar. Você e a sua família merece ter saúde e qualidade de vida. Envelhecer nós vamos, viu? Mas é com saúde e qualidade de vida. Tá bom? Eu falei da diabetes, eu vi o Walter aqui, quase que eu esqueci da diabetes. Pessoal, eu trouxe aqui uma questão muito interessante
da diabetes. Que pena se alguém tiver saído aí, mas ó, eu vou falar assim mesmo, né? Como eu falei na palestra, o triglicérides ele tem uma relação muito próxima ali com a diabetes. Se eu diminuo, se eu limpo, o diabético, né, a diabetes começa a ceder. Mas tem uma coisa aqui muito interessante sobre um estudo que foi apresentado. Eu sempre gosto de trazer estudos para embasar a palestra, né? Falando primeiro essa questão da limpeza, depois esse mineral que agora vai ter em abundância, que é o hidróxido de magnésio, que é a forma como fica, né? Muito mais leve e muito melhor para ser absorvido pelo seu organismo. Então, esse mineral ele é necessário para a produção da insulina pelo pâncreas. Ou seja, o pâncreas ele precisa desse mineral para produzir a insulina. E ele também ajuda na função de metabolizar a glicose sanguínea. Aí o hormônio e o mineral, eles vão interagir, porque é a insulina que transporta para o interior das células. Lembra que nós falamos do núcleo celular? Então, sem insulina, o magnésio não é transportado do sangue para as células, onde é fundamental. Por isso que ele estimula o pâncreas a produzir insulina. A insulina é necessária para transformar a glicose em energia e vai levar o hidróxido de magnésio para dentro das células. Tá? Então, vai ajudar ali em inúmeros processos, como nós vimos aqui. E outra questão interessante, até nós vimos aqui uma pessoa que falou assim, ó, eu não tenho mais cãibra, né? Porque relaxa a musculatura. Você come potássio, banana, 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 e não consegue resolver a cãibra, porque é falta de magnésio. Como ele relaxa as células musculares, diminui a resistência à insulina. Então, o açúcar do sangue diminui. Viu? Como uma coisa vai levando a outra, então você que tem diabetes, vai fazer o uso direito, correto, todos os dias. O seu organismo vai responder de forma positiva e aos poucos ela vai normalizar. Quando que eu devo tirar o remédio? Na minha opinião, chegou na casa dos 100 ali, 150, não toma isso mais não. Mas é o médico que tira, tá? Então, vai diminuindo lá da insulina para metformina. Tem que ter paciência com os médicos, né? Eles não estão acostumados uma água a trazer tudo isso, mas deixa fazer os exames. Deixa fazer os exames, porque é isso que tem que ser feito, exames para comprovar. Talvez você tenha um aparelhinho que mede, você vai anotando e mostra para o seu médico. O importante é fazer o acompanhamento. Mas, normalmente, 30 a 45 dias, essa carga de insulina já está diminuindo. Provavelmente, com 2 meses, se você levar a sério também a alimentação, a atividade física, você vai ficar livre desses remédios aí também de pressão alta. Mas é o médico, tá? A sua preocupação é fazer todo dia do jeito certo, os resultados com certeza virão, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Neide, agradece seu esposo aí. Valeu, sei que você teve um dia cheio de atividades, mas conseguiu chegar aqui. Muito obrigado a todos que deixaram os depoimentos, você que está assistindo aí também pelo YouTube, fico muito feliz, viu? A Eliane falou assim, tinha insônia, hoje durmo como bebê. Cara, eu acho muito legal os comentários, obrigado, show de bola, né, Matheus? É isso mesmo, a gente precisa levar saúde a todos. E eu fiz dentro do tempo, hein? Dentro do tempo, que semana passada eu passei, né? Dentro do tempo. Muito obrigado a todos vocês de coração, estou de plantão. Se precisar de alguma dúvida, é só falar comigo, a pessoa que te convidou tem o meu contato aí, tá bom? Um abraço a todos vocês, obrigado, boa noite, valeu de coração.